Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Meu nome é Bruno. Fiel, esse canal aqui é teu canal, é da fiel torcida do Papão. Esse canal aqui é pra gente conversar, pra gente dar opinião, dar sugestão, fazer nossos elogios, nossas críticas, tudo em prol do Papão, para que a gente tenha sempre um Paysandu muito forte, com o apoio de vocês, para que esses vídeos cheguem quem tem que chegar, tá certo? Nossos elogios e as nossas críticas também, tá bom? Nós que amamos o Paysandu. Vamos fazer um vídeo agora só de assuntos importantes. Eu vou querer muito a opinião de vocês, pessoal, muito comentário de vocês. A gente precisa dar a nossa resposta, tá certo? Desde já, queria agradecer muito vocês pelo número de inscritos. Pedir para vocês se inscreverem no canal, pessoal. Quando chegar em 3 mil inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial para vocês, tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações para você receber os nossos vídeos sempre. Clica no gostei, tá ok? Para os nossos vídeos viralizarem. E quem puder ajudar a gente no Pix, a gente fica muito feliz para o nosso canal melhorar ainda mais, pessoal. Bom, pessoal, eu vou falar aqui de 2 entrevistas que eu vi. Eu vi 2 entrevistas, uma do Claudinei no Grupo Liberal e uma do Roger Aguilera, presidente do Paysandu, na Rádio Clube. Estou falando o nome das empresas aqui porque eu tenho que dar crédito aonde eles fizeram a entrevista e é importante que a gente fale de onde foi a fonte, certo? Nesse caso, como foram entrevistas coletivas, todo mundo teve acesso. Então, vamos lá. Vou começar primeiro pela do Claudinei. Claudinei deu entrevista ao Grupo Liberal. Lá, quem apresentou lá foi o Abner Luiz, aquele apresentador lá, que a gente sabe que ele é muito torcedor do outro time lá, do outro lado. Muito. E as pessoas lá que estavam com ele também, Matar os Pau X, os caras lá que estavam lá, parece que são tudo torcedor do outro lado. Mas não vou nem levar para esse lado aí. Até porque o Abner encheu o Claudinei de elogios, certo? Elogiou muito o trabalho do Claudinei, até me assustei. Bom, mais ou menos como foi o resumo dessa entrevista? Ele elogiou o trabalho do Claudinei, disse que depois que o Claudinei chegou, o Paysandu teve outra cara, teve outra atitude, que o Claudinei conseguiu resgatar o futebol do Paysandu, parabenizou pelos 9 jogos de invencibilidade, como o Claudinei conseguiu isso, e o Claudinei falou que quando ele chegou, ele começou a perceber as carências, teve a situação de chegar aos novos contratados e ele pôde encaixar e que ele teve uma certa sorte, não foi essa palavra que ele usou, mas dos jogadores encaixarem muito bem e dele conseguir montar o esquema de jogo e os jogadores do Paysandu entenderem isso. Foi perguntado a ele, afinal, o que é que tinha o Rossi? Qual a contusão do Rossi? Ele falou uma coisa importante aqui, que a gente via muito comentários e tudo, e o Claudinei disse que a lesão do Rossi é no músculo do chute. Ele falou com essas palavras. A contusão do Rossi é no músculo do chute. Então, muitas das vezes, ele volta para o treinamento, palavras dele, como ele falou, que o Rossi volta para o treinamento e o Rossi faz aqueles exercícios de pique, de mudança de direção, de força, mas na hora que muitas das vezes ele vai chutar a bola com força, porque ele é atacante, ele tem que chutar a bola, muitas das vezes nesse momento ele sente o músculo anterior da coxa, o músculo do chute. E aí ele contou a história, que ele levou o Rossi para Manaus, que o Rossi ia jogar, fez todos os exercícios, fez as atividades, mas que na hora que ele foi chutar, ele sentiu o músculo. E aí deram uma parada de novo no Rossi. Fato é que o Rossi está treinando essa semana toda, muito a questão física, está fazendo aquela transição. Passou 2 vídeos do Paysandu, pelo menos que eu vi, um de 6 minutos sobre o treino, um treino forte, muito bom, gostei.
outro de 3 minutos e poucos, vídeo do Paysandu na Papão TV. E em todos a gente viu o Rossi treinando, anima. E ele diz com essas palavras: estamos preparando o Rossi ou para essa rodada já, quase certo, mas com certeza para a próxima. Ele foi muito enfático nisso. Então ele disse que a chance do Rossi jogar agora contra o Vila Nova existe. Não disse se entrando no primeiro tempo, se entrando no segundo, se ficando no banco. E disse que a chance dele voltar contra a Chapecoense, que é o próximo jogo, é certa. Foram palavras do Claudinei. Tá certo? Também o Claudinei falou da questão do Diogo Oliveira. Disse que é um atacante muito qualificado. Falou do Garcês, que é um jogador que é muito rápido. Coisas que a gente já sabe, né? Falou mais ou menos isso aí. Falou que já tinha jogado com o Denner, já tinha treinado o Denner, que o apresentador lá perguntou por que o André Lima, mesmo sendo um jogador clássico, jogando de cabeça alta e tudo, não tinha conseguido a vaga de titular. Ele explicou, dizendo que no momento o André Lima, por ser um jogador que ele conhece mais, o Anderson Leite também que jogou com ele, que foram titulares com ele usou essas palavras, ele deu prioridade para eles, e que o André Lima, quando ele treinou o André Lima foi reserva com ele, mas quando o André Lima também tem condição de jogar, aquela situação que ele tem que compor, ele tem que dar aquela situação no grupo para deixar todo mundo unido, né? Falou que os jogadores estão entendendo, que todo mundo está se juntando, que não tem vaidade. Então, a entrevista do Claudinei na Liberal não foi nenhum tipo de... não apresentou nenhum tipo de polêmica, não apresentou nenhum tipo de informação muito adicional, relevante, certo? O apresentador também perguntou por que ele veio para o Paysandu, já que ele estava bem no Londrina, que era uma cidade tranquila, que a torcida lá nem enche estádio. Perguntou se ele gostava de confusão, no bom sentido, ele achou graça. Disse que para ele é um desafio treinar o Paysandu. Então a entrevista do Claudinei foi mais ou menos isso aí no Grupo Liberal, certo? Agora, também vai perguntar, e agora eu vou passar por Roger, mas antes perguntaram para ele também isso aqui, Claudinei. Como era não poder contratar jogador devido ao transfer ban? Ele falou que, claro que incomoda, palavras dele, claro que incomoda não poder contratar jogador, mas se não for pago o transfer ban, que vai ser com esses jogadores que o Paysandu vai sair dessa situação, que ele confia nesses jogadores, tá? Pessoal, ele é empregado do clube, ele não pode dizer que ele está revoltado com o transfer ban não ser pago, ele não pode falar isso. Ele falou que incomoda porque não pode contratar, ele disse com essas palavras assim: é ruim tu poder e não querer fazer. Se o Paysandu pudesse contratar e não precisasse, não quisesse fazer. Agora o ruim é não poder, é estar proibido, justamente por causa dessa penência. Mas ele levou para o outro lado, disse que se não for pago, que ele vai levar esse time, que esse time vai salvar o Paysandu, que esse time está unido, aquela situação. Ponto. Tá? Vamos agora para a entrevista do Roger Aguilera na Rádio Clube. A entrevista do Roger Aguilera na Rádio Clube, ela é, eu digo até polêmica. Ele deu uma entrevista no programa da Rádio Clube, ele fala com o Dinho Menezes, que é o setorista do Paysandu. O Dinho Menezes liga para ele, aparentemente liga para ele, ele atende, fala no programa da Rádio Clube ao vivo. Aí estavam os radialistas lá. E aí eles fazem as perguntas pro Roger, pro presidente do Paysandu. E o transfer ban, presidente? Quando vai ser pago o transfer ban? Palavras do presidente Roger Aguilera. E aí eu vou querer a opinião de vocês, pessoal. Eu não vou nem julgar por enquanto. Eu vou querer a opinião de vocês, depois eu dou a minha. Ele disse o quê? Que ele está com dificuldade para pagar a folha do mês do Paysandu, que é 2 milhões e 500 mil reais, 2 milhões e meio, ele usou esse termo. Então o Paysandu, e disse também que o Paysandu não é só a folha, o Paysandu tem toda uma estrutura por trás, claro que a gente sabe, né, pessoal? Estrutura de funcionários, estrutura estrutura em si mesmo, de alimentação, de tudo. E de viagens, então que o Paysandu tem que fazer isso, né? Tem que não é somente a folha e pronto.
Então ele tem que primeiro, palavras dele, ele tem que primeiro se preocupar em pagar a folha, que não deixa de estar certo, e depois se preocupar com o transfer ban, que ele tem que priorizar, não que ele não estivesse preocupado. Só que ele nessa mesma entrevista fala que ele sentou com o departamento de marketing do Paysandu, sentou com o dirigente de marketing do Paysandu para fazer uma campanha, segundo palavras dele, na Rádio Clube, ainda antes do jogo contra o Vila Nova. Ainda antes do jogo do Vila Nova vai ser lançada uma campanha para a torcida ajudar a pagar o transfer ban. Ele não disse como vai ser a campanha, ele não disse quantos são os valores, ele só disse que o Paysandu vai lançar uma campanha para a torcida pagar o transfer ban. Ajudar a pagar o transfer ban. Ajudar com valores. O que você acha disso, pessoal? Essa conta é da torcida? Essa conta é nossa? Quando eu falo nossa, é da Fiel. Foi a gente que fez isso? Foi a gente que contratou o jogador errado? Foi a gente que não soube fazer contrato com o jogador e depois agora tem que pagar uma multa e caiu numa punição da FIFA? O que vocês pensam disso? Ou vocês pensam assim, não, mas a gente é torcedor do Paysandu, a gente tem que ajudar na hora boa e na hora ruim. A gente, por mais que não foi a gente que fez a conta, por mais que seja incompetência da diretoria, e é incompetência da diretoria, das diretorias, e esse Kefel já é da época do Maurício Ettinger, esse jogador, essa transação com esse jogador. A gente tem que pagar, porque a gente é torcedor, a gente tem que ajudar a pagar. Qual é a opinião de vocês? Pessoal, vou dar a minha opinião. A minha opinião. Eu acho assim, os dirigentes do Paysandu, eles se aproveitam do nosso amor pelo clube para, depois de fazerem algumas besteiras, algumas burradas, algumas tomadas de atitudes e de decisões totalmente equivocadas, jogar a conta para a torcida. Pedir para a torcida resgatar financeiramente. Teoricamente, pessoal, a gente não tem culpa nenhuma. Aliás, a gente não tem culpa nenhuma. A torcida não tem culpa nenhuma. A gente faz a nossa parte. A gente lota estádio. A gente lota estádio até em outro estado. Mas a gente tem, teoricamente, na cabeça deles que dá o dinheiro sempre. A gente já dá o dinheiro com sócio torcedor, quem é sócio. A gente já dá o dinheiro comprando camisa do Paysandu oficial. Porque essa camisa oficial do Paysandu, quando a gente compra numa loja cadastrada lá, uma loja Lobo, uma loja oficial, a gente tem uma parte desse recurso que vai para o Paysandu. A gente ajuda quem é sócio, o proprietário ajuda sendo sócio. A gente ajuda em várias campanhas. Tem gente que ajuda doando cimento, seixo para o CT, ajudou com Pix para o CT. A gente ajuda de todas as formas, pessoal. E agora vai ter mais uma campanha, literalmente, para a torcida ajudar a pagar o transfer ban. Ou pagar o transfer ban, sobrar para a torcida. Pessoal, sinceramente, eu vou tentar falar para vocês uma coisa. Eu acho muito errado isso. Um clube com a grandeza do Paysandu, com a história do Paysandu, com a camisa do Paysandu, com a torcida do Paysandu, não podia estar passando por isso. Sinceramente, nos envergonha. Nos envergonha. Porque a gente fica refém de administrações erradas. A gente fica refém de dirigentes que... Será que eles administram assim a empresa deles? Será que eles fazem isso com o empreendimento deles? Será que eles seguem da mesma forma? Será que o empreendimento deles dá prejuízo? E o Paysandu, que mexe com tanta gente, mexe com uma nação, ter prejuízo a esse ponto é tomar muita atitude errada, pessoal. É fazer muitas escolhas erradas. E depois fica muito fácil jogar a conta na mão da torcida. Sabe o que vai acontecer?
Eu não digo nem que a gente é trouxa, não. A gente ama o clube. A gente vai acabar ajudando. Dependendo da campanha que se faça, eu vou acabar doando o valor que eu puder. Você que ama o Paysandu vai acabar doando. Muitos daqui que estão ouvindo o que eu estou falando não vão doar. E eu não tiro nem um pouco a razão de vocês, hein? Eu estou falando que essa conta não é nossa. Essa conta não é nossa. Mas a gente acaba doando por amor ao Paysandu. Uma coisa que é errada. Errado não é doar para o Paysandu. Não estou falando isso. Porque quando a gente faz o sócio torcedor, a gente acaba doando para o Paysandu. Também. Quando a gente compra uma camisa, a gente acaba doando para o Paysandu o dinheiro também. A gente quer ajudar o time cada vez mais. Eu tenho certeza que se todo mundo aqui, que a gente tivesse bem mais dinheiro, se eu sobrando, todo mundo ajudaria com mais gosto ainda o Paysandu. Eu tenho certeza disso pelo amor que a gente tem ao clube. Eu só acho errado usar o nosso amor pelo Paysandu para que a gente resolva as coisas. Porque assim, se a gente resolvesse o transferban, a gente paga o transferban, a Fiel paga. Não vai mais ter besteira? Não vai mais ter atitude errada? Vão organizar o Paysandu? Vão tomar atitudes corretas agora para não ter mais prejuízo? Aí tá beleza. Você tem essa certeza? A gente ia pagar o transferban. Uma vergonha pra gente estar no transferban, pessoal. O único clube da Série B no transferban. A gente vai pagar o transferban. Já tudo, a janela está aberta desde julho. Olha o tanto de jogador que já foi contratado pelos outros clubes. O que sobrou pra gente? Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar com esse transferban para sempre. A gente precisa do meio, a gente precisa de repente de mais um atacante. Vocês estão entendendo a situação? Então eu acho completamente errado o que o Roger falou na entrevista da Rádio Clube. Mas sobrou pra gente. Vai sobrar, sobrou pra gente. Eu me conheço, eu amo o Paysandu. Puto, eu vou ajudar. No que eu puder. No que eu puder. E eu acredito que alguns de vocês também vão ajudar. E aqui, pessoal, não estou incentivando ninguém a tirar do seu dinheiro. Não estou dizendo que você está certo de doar e você está errado de não doar. O dinheiro é seu. Se você doar, for do teu coração e achar que deve, na sua cabeça, tua consciência, tá certo. Se você não for doar, porque não foi a gente que colocou o Paysandu nisso. Se você não quiser doar, você também tá certo. O que me aborrece é eles terem que recorrer a Fiel. Aí tu fala assim, Bruno, mas a torcida do Corinthians também tá querendo pagar o estádio do Corinthians lá, né, o Química Arena. Fez uma vaquinha do Corinthians lá. Eles tinham que arrecadar 700 milhões, pessoal. Eu acho que eles não arrecadaram nem 70 milhões. Então, quando um clube recorre à torcida, é porque tem muita coisa errada. A torcida não pode e não deve deixar de ajudar o clube nunca, de forma espontânea. Não porque fizeram besteira. Tá certo? Essa é minha opinião, tá? Coloque a sua, tá? Eu respeito muito a opinião de vocês, coloque nos comentários, tá bom? E segunda-feira, Papão em Vila Nova, na Curuzu. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lotar, Curuzu. Se inscreve no canal, pessoal. Aperta o sino das notificações, clica no gostei. Ajuda a gente no Pix, pessoal. 3.000 inscritos, tem sorteio de camisa. É nós, Papão. É nós, fiel.